Bolsonaro, um dos motivos do vídeo dele, quase chorando, dizendo que tá muito triste, que perdeu a eleição, falando, eu sei que vocês apoiadores estão tristes, mas por favor, não restringam o direito de ir e vir das pessoas, é ruim pra economia, blá blá blá. Pois bem, um dos motivos do vídeo foi que o Bolsonaro sofreu 2 traições que ele não esperava. E de uma dessas pessoas não é a primeira traição, não. Num momento crucial pro Bolsonaro, a traição. Pois bem, o que aconteceu? Na segunda-feira, logo depois, um dia depois da confirmação do resultado da eleição, os bolsonaristas começaram a fechar estradas, tudo mais, falar em golpe militar e a inventar uma fake news de que se eles ficassem 72 horas, o artigo 142 da Constituição diria que eles teriam que ir para frente dos quartéis militares pedir golpe e que os militares assumiriam. Isso é mentira, não tem nada disso previsto na Constituição. Não. Olha, às vezes eu me sinto tonto de eu acreditar numa promoção de internet. Eu nem compro o negócio, mas eu me sinto tonto por acreditar por uns momentos. Eu vejo o negócio, é promoção, eu falo pra minha esposa, eu vou ver, não é isso. Eu me sinto meio tonto. Imagina a pessoa que recebe a notícia de que se você ficar fechando estrada por 72 horas debaixo de chuva e for pra porta do quartel, vai ter golpe. E a pessoa fica debaixo de chuva, pegando lá frio. No sul do Brasil, pegando frio mesmo. Em alguns lugares, debaixo do sol de 40 graus. Vai pra frente dos quartéis e não tem a dignidade de, no mínimo, ler a Constituição e ver se isso é verdade. Imagina o tamanho da burrice da pessoa. Pois bem, foi isso que aconteceu com muitos bolsonaristas. Então a Rosa Weber, presidente do STF, ela colocou para votar uma decisão do Alexandre de Moraes, que era a decisão de que o chefe da Polícia Rodoviária Federal, o diretor-geral bolsonarista, indicado pelo Bolsonaro, de que será uma multa de 150 mil por hora para ele, enquanto esses bloqueios não forem sanados, não forem retirados, e prisão em flagrante dele. E também que as pessoas podem ser presas. Ok, serão todas processadas criminalmente presas. Ok. Rosa Weber colocou para julgar no plenário virtual do STF em sessão extraordinária, quer dizer, não tinha sessão ali, ela falou, gente, isso é importante, põe aqui para julgar hoje. Ok, em 15 minutos já estava 6-0, ou seja, tinha o voto do Alexandre, que já era, ele é o relator, então já estava ali 1-0, em 15 minutos outros 5 ministros referendaram, ficou 6-0, ok, passaram as horas, 7, 8, 9-0. Os ministros tinham 24 horas para votar. Passadas 23 horas estava 9-0. E eu, Thiago, pensando, o que vão fazer os pupilos do Bolsonaro? Vamos lembrar que quando o Bolsonaro foi no STF se encontrar com os ministros, depois daquele discurso de 1 minuto dele, ele falou, ai, como estão os meus meninos aqui? Aí os ministros da STF falaram, tão bem. Mentira, tá? Foi aquele encontro todo mundo com sorrisinho amarelo, assim, tão bem. Por quê? Porque ninguém gosta do Cássio Nunes. Do André Mendonça até gosta, do Cássio Nunes não. Pois bem, os meninos também mesmo, viu? Porque os dois votaram contra o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro ficou uma fera. Uma fera. Ele não imaginava o voto do Cássio Nunes. Do André Mendonça ele imaginava, mas irritou muito ele. Vamos lembrar uma coisa. Em abril, eu lembro, foi logo que eu saí do Brasil, o Bolsonaro concedeu o indulto, ou graça, quando é para uma pessoa só, ao Daniel Silveira. Inclusive um indulto ilegal, porque o indulto só pode ser concedido após a condenação. Após a condenação não, após transitar em julgado. E não tinha transitado em julgado ainda o caso do Daniel Silveira, da prisão dele. Ele já sido condenado, mas ainda cabia recursos a ele. Ok. O que aconteceu? Aconteceu que o STF foi votar sobre o indulto. Foi votar antes sobre a condenação. Sobre o indulto não, sobre a condenação. E o que o Bolsonaro não imaginava é que o André Mendonça votou para condenar o Daniel Silveira. Ele só não votou para condenar o Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão, mas votou para condená-lo a 4 anos. 4 anos e 5 meses. Quer dizer, o Daniel Silveira, se fosse só o André Mendonça o juiz, não tivesse nenhum dos outros 10 do STF, o Daniel Silveira estaria preso hoje, se não fosse o indulto. Porque 4 anos e 5 meses ele fica pelo menos um ano e 2 meses na prisão. Preso mesmo. Ele ainda não cumpriu, ele estava em prisão preventiva. Tá, ele ainda não cumpriu 1 ano e 2 meses, então ficaria preso o Daniel Silveira. Pelo André Mendonça. O Bolsonaro ficou uma fera. Foi muita briga, muita conversa dos bolsonaristas com o André Mendonça. O Bolsonaro convocou o pessoal Damares, Michele, para falar com o André Mendonça, para falar que ele tem que ser mais fiel, tem que ser mais leal, tudo mais. E depois daquilo, até então estava tudo ok. O André Mendonça, todas as decisões dele, todas, sem exceção, foram a favor do Bolsonaro. Aí chegamos ao momento crucial aí, uma curva crucial da democracia. Qual era essa curva? É o fato de que o Bolsonaro, o gabinete do ódio dele, começou a incentivar
esses bloqueios de estradas. O que o Bolsonaro esperava? Ó, já estava 9-0, não custa nada vocês dois votarem a meu favor. E eu falo, ó, tem aqui 2 do meu lado, os meus não me traem. Não, os 2 votaram contra. O André Mendonça votar contra, o Bolsonaro fica assim, pô, esse cara me traiu de novo, é a segunda vez. Segunda vez que esse cara me trai. O Cássio Nunes, o Bolsonaro não esperava, foi assim pra ele uma facada pelas costas. Por isso, o Bolsonaro demorou algumas horas e gravou aquele vídeo em que ele fala... Aí você vê que o Bolsonaro tava abatido mesmo. Eu ri aqui de vídeos do Bolsonaro antes do primeiro turno, ou entre o primeiro e o segundo turno, em que ele quase chorava. Teve um dia no horário eleitoral que ele chorou mesmo, chorou assim de lágrimas, ficou com o olho vermelho assim, chorando e tudo mais. Eu imagino que o Bolsonaro chorou muito mais antes de fazer esse vídeo. Ele fez praticamente obrigado, porque uma pressão gigantesca pra cima dele. E ele fez completamente isolado. Até os 2 meninos dele, que ele chamou aí os meus meninos, menos de 3 horas antes dos caras traírem ele. Mas 3 horas antes, os meus meninos, mal sabia o Bolsonaro que os meninos dele estavam só esperando para clicar no botão que é votar com o relator. O voto do André Mendonça e do Cássio Nunes não é um voto. No STF, geralmente, quando você vê os ministros votando, sempre tem um relator no caso. Vou te explicar como funciona. São 11 ministros. Aí, vamos supor, tem o caso tal. O relator vai lá, e o relator é o cara que é o ministro que estuda o caso, ele faz o relatório. Ele dá o primeiro voto. Aí vamos supor, o relator vai lá e fala, ó, é para prender sim o diretor da Polícia Rodoviária Federal em flagrante, investigá-lo por crime contra a democracia e uma multa de 150 mil por hora para ele. Mais multas de até 100 mil reais para cada um que fechar as estradas, mais multa de 5 mil reais por hora para cada um. Ok. Os ministros votam, se fosse uma votação em plenário, os ministros têm seu voto. Vamos supor que o ministro fala, olha, eu acho que a multa de 5 mil por hora tá muito... tá demais. Não. Mantém só a multa de 100 mil para alguns casos, a 5 mil por hora, tira essa multa. Ou diminui para 1.000 por hora. É um voto que acompanha o relator em parte, mas é divergente em outras partes. Então, os outros ministros votando, se, por exemplo, 6 ministros falarem, ó, eu concordo com aquele rapaz ali, ó, concordo com aquele ministro ali, ó, não, 5 mil por hora é demais, vamos mudar para 1.000. Se 6 ministros, maioria, votarem isso, o relator, ele perde nisso e muda para 1.000. O que aconteceu? Os ministros podem simplesmente não votar, não escrever nada. Como é que eles fazem isso? Acompanham integralmente o relator. Quer dizer, ó, o Alexandre de Moraes escreveu isso aqui na decisão dele, põe uma linha aqui que eu assino embaixo, tá? Assina embaixo. É exatamente isso, ele assina embaixo, sem tirar nem pôr. Todos os 11 votaram assinando embaixo. Ninguém quis, se chama reformar a decisão. Ninguém quis reformar a decisão do Alexandre, nem os 2 do Bolsonaro. O Bolsonaro esperava que, no mínimo, na pior das hipóteses, eles falassem, ó, tira a prisão em flagrante e a multa do diretor-geral da Polícia Federal. Tira isso e tira a multa de 100 mil para os caminhoneiros. Ah, pode multar algumas pessoas, que eles fizessem com que a decisão fosse uma decisão bem branda. Iam perder? Iam, porque já estava 9-0. Exatamente por isso que o Bolsonaro estava esperando ter o apoio deles. Não, os 2 votam, acompanham integralmente o relator, quer dizer, prenda o diretor da Polícia Rodoviária Federal. Sim, o diretor da Polícia Rodoviária Federal só não está preso hoje porque o Alexandre de Moraes, ele entende muito bem o jogo político, ele sabe que você não pode agir na emoção. Ele sabe que se ele prender o diretor da Polícia Rodoviária Federal hoje, isso vai inflamar 10 vezes mais os protestos. Então ele está esperando. Já começou uma investigação criminal contra ele. Eu vou falar, essa investigação criminal vai ser assim, ó, uma das mais rápidas da história. Esse cara vai ser preso, ele vai ser a prisão em flagrante dele ocorrerá em determinado momento e ele vai responder processo por vários crimes. Não são 1 ou 2 crimes, não. Primeiro, ele tentou interferir na eleição, no dia da eleição. Ele tentou interferir ilegalmente. Tinha uma ordem do Alexandre de Moraes dizendo, vocês não podem fazer essas operações no domingo da eleição. E ele fez. E aí, quando você pega estatísticas de operações da Polícia Rodoviária Federal em domingos, você vê que nenhum domingo dos últimos 30 anos teve tanta operação. Só no dia da eleição, no dia que tinha ordem judicial mandando não ter, você está cometendo crime. Claríssimo crime contra a democracia. O Brasil já está voltando a sorrir. Tem aí esse pessoal aí, mas ó, já estamos voltando a sorrir. Já estão voltando os investimentos no Brasil. Já os dois bandidinhos aí do STF já não são mais bandidinhos, pelo visto. Quer dizer, o Lula nem assumiu e olha, já mudou da água para o vinho tudo. Ó. Falou.